Eu acho que já notamos alguma coisa diferente aqui nesse vídeo. Não notamos? É isso mesmo. A base de celular aqui do tripé chegou. E eu tô contente com isso. Eu já testei vários ângulos ali na cozinha. E eu fiquei assim olhando o que é que ficava bom, o que é que ficava bom. Gravei pra vocês também. Então, assim, tô muito contente de poder trazer novas perspectivas aqui Já tô aqui, ó. Eu não tô 100% arrumada ainda. Eu vou fazer a live, vou tomar café durante a live também e depois me maquiar e tal. Eu, assim, tô muito contente com isso aqui. Tipo, eu tô gravando em pé pra vocês. Depois de muito tempo, eu não vou precisar ficar sentada e tal. Pra quem não sabe, eu tenho um tripézinho de bolsa. Na realidade é um pau de selfie, porém como ele abre a parte de baixo, dá para ser usado como tripé. E é exatamente isso que eu faço com ele. Porém, muitas das vezes eu ficava muito limitada para poder gravar. Por exemplo, eu não conseguia gravar assim em pé para vocês, porque ele não alcançava a altura que eu queria, ou talvez só simplesmente não sustentasse o peso do celular em determinados ângulos. Por exemplo, às vezes eu quero gravar um pouquinho mais para baixo, só que certo ângulo ele já não aguenta o peso do celular e acaba tombando para frente. Eu acho que eu mostrei a vocês que meu pai pegou aqui esse tripé junto com a ring light por preço de banana, literalmente o preço de um cacho de banana, e me deu, só que só faltava a parte onde segura o celular. E aí eu procurei e tal, achei na Shopee esse aqui. Eu vou estar colocando aí na tela pra vocês como é que ele é no anúncio, junto com o link dele aí na descrição. Até porque eu acho muito bom isso, porque a parte que fica o celular geralmente é a parte que quebra. Eu queria fazer isso agora, mas eu vou deixar pra falar depois. Que ontem de noite eu tava assistindo um filme, um BL, e aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tô muito com isso na cabeça, só que eu tô muito esculhambada pra vir falar alguma coisa aqui. Então primeiro eu vou fazer a live, vou me agitar um pouquinho e depois eu vou fazer uma resenha. Eu também tenho que fazer favoritos, né? Até agora do ano. Eu pensei originalmente em fazer um favoritos do mês, só que eu não compro muita coisa, não faço muita coisa. Tipo, cara, pra eu ler um livro eu levo 3 meses pra ler, ou assistir uma série e tal, eu levo muito tempo. Uma coisa que eu quero dar uma diminuída também, porque aí eu vou ter um pouquinho mais de assunto pra trazer pra vocês. Mas enfim, eu não faço muita coisa em pouco tempo. Eu acabo levando muito tempo para ver uma coisa só. Por exemplo, eu comecei a assistir Spider e tô até agora enrolando para poder continuar. Eu acho que tá faltando só 3 episódios pra eu terminar de assistir Spider no ar, e até agora eu tô aqui, ó. Já fiz outra coisa, já comecei a assistir dorama, já comecei a fazer isso, já comecei a ler um livro novo, já fiz um bocado de coisa, iniciei até um hobby novo, mas a série que é bom, eu não terminei. Eu acabei de almoçar, literalmente, e eu ainda estou com fome. E aí o que eu pensei, eu quero comer alguma coisa. Não quero alguma coisa doce, porque eu estou evitando comer açúcar. Eu comi muito açúcar ultimamente, né? Foi aniversário após aniversário. E eu estou cheia de espinhas aqui no rosto. E aí eu fiquei perguntando o que é que tem aqui que eu posso comer. Posso pegar o resto da comida, que ainda tinha na geladeira, mas eu pensei, não.
não vou pegar o resto da comida porque ainda tem que almoçar amanhã. E não tem nada para almoçar amanhã. O que é que eu posso fazer? Panquecas. Eu sei, estão um pouco queimadas, mas o importante é que estão uma delícia. Não tinha aveia, então eu decidi fazer com farinha de trigo mesmo, o que eu já tinha feito antes e não ficou tão ruim assim. São panquecas de banana, ou seja, a receita é banana, ovo e farinha. Geralmente farinha de aveia, o pessoal quer fitness e tudo mais, e eu também prefiro com farinha de aveia. Porém, com a farinha de trigo também não ficou ruim. É só colocar um pouquinho de fermento. E eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga. Então, tá quase como se fosse um pão ou uma torta de banana, alguma coisa assim do tipo. Vai do que tiver aí na sua cabeça. Eu tô evitando comer açúcar. Então, assim, tá ótimo aqui. Eu não coloquei açúcar, nem mel, nem nada aqui do tipo. Só a banana, o ovo e a farinha e a manteiga por cima. Sem mel dessa vez, geralmente. E quando eu faço a panqueca americana normal, que aí já leva um pouquinho mais de coisa na panqueca, né? Eu gosto de colocar queijo no meio, sabe? Quando eu coloco ali a massa na frigideira, coloca uma fatia de queijo no meio e cobre. Porque aí na hora que você for morder, vai dar uma puxadinha assim no queijo, fica uma delícia. Eu acho que dá pra inventar bastante coisa com a panqueca americana. Eu já coloquei chocolate também, não fica ruim, só fica um pouco doce. E, como eu falei, além de eu já ter comido muito doce ultimamente, eu fico um pouco enjoada comendo doce. Tá me deixando enjoada, sabe? Já tem um bom tempo já, eu acho que desde o ano passado comer doce me deixa um pouco enjoada. Então, vou dando assim uma desmaneirada, porém muitos aniversários, muita festa, muito bolo e muitas espinhas no rosto também. Já é segunda-feira. Eu não consegui gravar o vídeo na sexta. Eu falei que ia fazer umas coisas na sexta-feira, porém eu não consegui. Porque eu inventei de fazer a live, aí eu não consegui gravar o vídeo, porque quando eu terminei já era meio-dia, tantas meninas já tinham chegado da escola. E aí eu já falei, né, que eu não gosto de fazer nada com eles aqui em casa, porque fica muito barulho. Por exemplo, agora, tipo, uma benção de Deus aqui, quebrando as coisas por aqui. E aí eu simplesmente disse, vou fazer na segunda-feira. Aí eu vou fazer aqui a minha belíssima maquiagem e vou tentar gravar. Vou ver se a Mítia consegue me emprestar o celular dela, pra eu pelo menos conseguir isolar o máximo possível o áudio. E tô fazendo aqui minha skincare, uma maquiagem rápida, não vai ser nada muito elaborado, até porque eu também tô dentro de casa, né? E aí, depois que eu terminar de gravar, eu vou ir lá no posto pra poder ver esse negócio aqui que tá no meu pescoço, que já tá aqui há um bom tempo já.
Tem um vlog aí que eu falei que eu fui mordida por uma aranha. Inclusive já tá até bem melhor. Ó, tipo, nem parece mais que eu fui mordida. Parece só que foi uma ferida e tal. E tá mancha ali ainda. Mas eu acho que daqui a um tempo some. Aí, depois de tudo isso ter acontecido, eu percebi uma manchinha aqui, assim, no meu pescoço. Inclusive, o pessoal falou que deve ser impinge. Assim, eu espero que só seja só isso. Porque pelo que eu pesquisei, depois de uns 15 dias melhora. Se bem que já tem mais de 15 dias, né, que eu tô com isso aqui. Tô com quase um mês já com isso aqui no pescoço, porque tem mais de um mês que a aranha me mordeu. Eu passei o quê? Umas 2, 3 semanas com a ferida da aranha antes de ela começar a secar. E, tipo, nos últimos dias já que o negócio tava melhorando, isso aqui apareceu. E eu comentei que eu ia falar sobre o filme também, que eu assisti, que eu ia comentar na sexta e acabei esquecendo. Uma das coisas que era pra ter feito sexta-feira, eu acabei esquecendo, que foi comentar sobre esse filme que eu assisti, que é um BL. Ele se chama 10 Danças, tá na Netflix, inclusive. E aí eu assisti e tal. Eu voltei a assistir BLs, tinha um bom tempo que eu não assistia um BL assim, porque eu tinha parado de assistir BL, porque eu comecei a, a ler manhwa, só que aí eu também dei um tempo de manhwa ultimamente, tipo, tem um bom tempinho já que eu não realmente paro. Aí às vezes é que quando eu não encontro nenhuma novel legalzinha assim no Wattpad, eu gosto de ir ver se já saiu a atualização dos manhwa que eu gosto de ler. Já tinha um bom tempo que eu tava sem assistir um BL. Eu acho que o último BL que eu assisti foi... ok. E aí eu tava no Instagram e começou a aparecer sugestões. Inclusive eu não vou falar só desse filme que eu assisti na quarta, quinta de madrugada. Eu vou falar dos que eu tô lendo em geral, ou assistindo em geral, né? Só que esse em específico me lembrou muito um anime, e aí por isso que eu queria estar aqui falando sobre ele, né? Bom, enfim, aí eu tava no Instagram, apareceu um vídeo pra mim, né, de um editzinho assim, do trailer de um BL, aí eu peguei e disse, interessante, sabe, tem tempo que eu não assisto, eu acho que eu vou lá assistir um. E o nome desse BL que me fez voltar a assistir é A Proposta do Promotor. É um BL bem interessante assim, tipo, não é a melhor história do mundo, mas é sobre um policial, né, o cara se formou, se especializou na polícia, que não sei o que, porém ele largou a carreira de policial para virar investigador, porque ele é filho de um assassino que cometeu um crime muito grande, não sei o que, e ele sempre acreditou que o pai dele era inocente e tudo mais. Então ele vira um investigador. E aí, quando ele chega no escritório, eu acho que leva o quê? Um mês. Não, peraí, ele não começa como investigador. Ele começa ali na parte de arquivos, que não sei o quê. E aí ele vira investigador porque o promotor, né? Por isso que se chama a proposta do promotor. O promotor descobre a existência dele e decide transformar ele em um investigador, o seu próprio investigador, para poder meio que torturar, sabe?
meio que torturas psicológicas com o coitado, que a gente sabe muito bem que tipo de torturas psicológicas são essas. E aí eles ficam juntos, é que não sei o quê. E aí a gente descobre que esse promotor, na realidade, é filho do homem que foi morto pelo pai desse menino, desse cara, e que aí ele ficou injuriado, que o cara sempre defendeu o pai, mesmo com todas as provas, que não sei o quê. História. Eu não lembro quantos acho que tem aqui. Acho que tem 8 episódios até agora, cada episódio com 20 minutos, 25 minutos. É rapidinho de assistir. Então, pode ir lá, sem medo nenhum, super recomendo. Tem outro também que eu tô assistindo, que é Dentro Demais, que é uma história de 2 atores. Eu não vou ficar falando muito, estendendo muito, porque eu tenho que falar do filme ainda, mas é uma história de 2 atores que eles acabam entrando muito no personagem e acaba trazendo o personagem para a vida real e tudo mais. Tem outros, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos aqui agora, mas tem bastante. Acho que eu vou fazer uma lista e colocar aí no comentário fixado de todos os BLs que eu tô acompanhando no momento. Sobre o filme que me fez assistir, que me fez querer falar sobre, foi As 10 Danças, que é a história de 2 dançarinos profissionais, que cada um deles é especialista em uma modalidade diferente de dança. Enquanto um é mais dança clássica, salão, o outro já é mais uma dança mais latina e tudo mais. Eles decidem que querem competir numa competição chamada As 10 Danças, que é a junção das 5 danças de cada um desses, as 5 danças latinas e as 5 danças clássicas, se juntam para aprender a dançar, né? Cada um vai ensinar como fazer ali o Baranauê deles. E quando eu falei que isso me lembra muito um anime, eu quero me referir a Yuri on Ice. Assim, é um dos meus animes BLs favoritos. Eu tenho muitos animes favoritos, mas esse é o da categoria BL. Quando eu terminei de assistir esse filme, a primeira coisa que me veio na cabeça é: eu me sinto assistindo um romance entre o Yuri e o Ryu. Tipo, tá, contextualizando aqui, para quem nunca assistiu, a gente tem 2 Yuris em Yuri on Ice. A gente tem 2 Yuris, o Yuri principal, que é o protagonista, e a gente tem o Yuri-O, que também se chama Yuri, porém, quando ele se encontra com o outro Yuri, ele recebe o apelido de Yuri-O para poder facilitar a diferenciação entre eles. E aí eu me sinto assistindo a história, um romance entre os dois. Tipo, o romance principal do anime é entre o Vitor e o Yuri, porém, nesse filme eu sinto como se eu estivesse assistindo os dois. Principalmente quando a gente fala da questão da dança. Porque o anime, o Yuri, o nosso Yuri, ele é um pouco mais tímido. Ele é uma dança mais, como posso dizer, recatada e tudo mais. E aí ele recebe o primeiro desafio que ele tem no anime, de dançar uma música mais sexy, mais, sabe? É a mesma coisa, ele tem a pegada dele mais sexy, mais ousada, mais uau! E do nada ele tem que dançar uma coisa mais minimalista, uma coisa mais
sabe, sou menina do interior que acabei de chegar na cidade grande. E aí é justamente por causa disso que me fez pensar, cara, eu tô assistindo o romance desses dois e não do Yuri com o Victor, sabe? E é uma história, assim, muito legal, muito bonita. Gostei bastante, principalmente no final, né, que um pouco confusa, talvez seja porque eu tava assistindo o filme morrendo de sono, só que eu não quis terminar de eu não quis parar pra terminar de assistir na manhã seguinte, eu quis terminar logo de uma vez, então já era umas 2 horas da manhã quando eu terminei de assistir o filme. Então ficou muita coisa assim confusa pra mim, mas creio eu que se eu for procurar uma resenha depois, que eu tô querendo procurar para entender um pouquinho melhor, eu consigo entender o que ficou estranho pra mim. Tipo, a motivação do outro, Ai, já esqueci o nome. Ah, tem esse também, que o nome dos dois é igual. O nome dos dois são parecidos. É um dos outros fatores que me fez lembrar do Yuri e do Yuri o nome. Que postar hoje. E eu vou limpar o espaço aqui do celular. Já vou subir ele, volto pro YouTube, vou limpar o espaço aqui no celular e gravar esse vídeo, porque eu acho que eu vou levar pelo menos uns 30 minutos para falar tudo o que eu quero. The fire burned out, the warmth has gone away. The fire burned out, darling, the warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday.